É uma produção independente. O conteúdo aqui divulgado é de total responsabilidade do seu apresentador e sua produção. IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Ao Mestre e Senhor Jesus, as nossas humildes rogativas. Que a sementeira que se inicia encontre nas mentes e nos corações de quanto nos ouvirem terreno fértil a oferecer a feliz colheita de muita paz e harmonia. Que todos os lares, todas as famílias, todos os nossos irmãos, onde quer que se encontrem, recolham a luz da compreensão, da tolerância e da fraternidade, fazendo-se repletos de realização espiritual. Nosso fraternal abraço a todos os ouvintes, a você, Rosa Serrano, e a você, Cássio Freires, que nos garante a sonoplastia do programa. Que tenham todos uma feliz Páscoa. Eis a nossa primeira sessão. Os espíritos superiores respondem. Do Livro dos Espíritos, a questão número 902, segunda parte. A pergunta é reprovável o fato de uma pessoa invejar a riqueza de outras, dizendo que gostaria de ser rica para fazer o bem? A resposta: o sentimento é louvável, sem dúvida, quando é puro. Mas esse desejo é sempre bem desinteressado e não esconde nenhuma intenção oculta e pessoal? A primeira pessoa a qual se deseja fazer o bem, frequentemente não é a si mesma. Já quanto à sessão deste programa, que cuida de responder a perguntas dos ouvintes, hoje terá o prazer de responder a nossa prezada ouvinte Adriana, do Centro Franca. Ela perguntou: temos ouvido com muita atenção as mensagens que vêm sendo lidas na sessão Claramente Vivos, do programa Sementeira Cristã. Pergunto, se muitas delas são de espíritos que desencarnaram ainda jovens e até crianças, como podem ser tão bem elaboradas? Vamos saber isso, minha cara Adriana, no final deste programa. Para assinalarmos o dia da passagem, ou da Páscoa, porque todos nós teremos a nossa Páscoa individual, ao passarmos desta para a vida verdadeira,
vamos ouvir o que disse Cid Franco, o nosso poeta-filósofo, cultuado por José Herculano Pires, como ele também, filósofo, segundo o qual, no livro Astronautas do Além, aquele teria dito: todos ressuscitaremos, como bem o disse Paulo o apóstolo, na sua primeira epístola aos Coríntios. A mensagem poética do autor de A Procura de Cristo e de Trovas para o Meu Senhor continua a proclamar do além o que sustentava enquanto vivia no corpo material. A mensagem poética de Cid Franco nos traz a confirmação de que continuamos vivos por duas maneiras. Ele mesmo dá-nos primeiro a prova da sua própria sobrevivência à morte do corpo físico e depois nos convida a todos para revivermos em Cristo. E para ilustrar, numa visão histórica e mundial, a realidade a que denominou ressurreição, mostra-nos o perigo do círculo vicioso das reencarnações, em que podemos cair pelo apego material aos planos inferiores, sem a iluminação em Cristo. Sobreviver após a morte é uma lei natural. Todos nós e todas as coisas estamos sujeitos a essa lei. Mas sobreviver em Cristo é superar essa exigência biológica para atingir os planos superiores do espírito. Não foi o que Jesus ensinou ao dizer: quem se apegar à sua vida, perdê-la-á, mas quem a perder por amor de mim, esse a encontrará. O saudoso poeta adverte-nos quanto ao perigo das máquinas devoradoras, da loucura tecnológica que enleia os povos nos tentáculos do polvo da ambição e ameaça-os com os cogumelos do extermínio. Convida-nos a vencer os alucinógenos da filosofia do imanente, dos tóxicos do pragmatismo, para podermos sobreviver na vida em abundância que o Cristo nos revela em sua passagem para a grande vida. Páscoa quer dizer passagem, e nós todos teremos a nossa Páscoa individual ao passar desta vida para outra. Por isso, o poeta a que nos referimos nos convida à Páscoa cristã, não a da passagem do Mar Vermelho, mas a da travessia do Mar Vivo nas águas cristalinas do Evangelho. Já do espírito Francisco Leite de Bittencourt Sampaio, pela psicografia de Frederico Pereira da Silva Júnior no livro Jesus perante a Cristandade, temos uma mensagem mais que informativa, ilustrativa das festas da Páscoa. Diz ele: o surgimento de Lázaro encheu o cálice das mais nefandas paixões que, transbordando, deviam produzir o tremendo atentado contra o meigo filho de Maria, o Redentor dos homens. Prevendo os acontecimentos que de futuro se iam dar, o Divino Mestre quer pela última vez comemorar a Páscoa com seus discípulos, avizinhando-se o momento terrível das angústias, depois do qual devia subir ao Pai. Ele busca, na solenidade dessa cerimônia, que se realizava à aproximação da sua morte, fazer o seu testamento, repartindo com seus amados discípulos os seus grandes tesouros de amor, até entregar-se às mãos dos seus algozes. E de todos os seus bens, da sua paz, de seu amor, de sua humildade, ele dispôs, como Pai extremoso, mostrando aos seus discípulos o caminho iluminado que os devia conduzir à conquista da verdade suprema, lá nessas muitas moradas da casa do Pai, a qual ele ia adiante deles a preparar-lhes os lugares. Assim como os judeus se reuniam todos os anos em família para solenizarem o dia da sua passagem das terras do cativeiro para as terras da liberdade, assim também
os discípulos de Jesus se deviam reunir para solenizarem o dia das suas angústias, que também é o dia em que ele, pela sua palavra divina, os levantava das sombras da morte para as alvoradas da vida. Os homens, porém, no empenho de tudo materializarem, criaram, pela sublimidade dessa cerimônia, um sacramento a que deram o nome de Eucaristia. Uma simbologia que não representa na sua inteireza a solenidade sublime, pois parece que não se compreender que as palavras de Jesus eram e são espírito e vida, e que, ainda que veladas pela letra, tinham por fim dar aos discípulos, como a toda a humanidade, os verdadeiros ensinamentos que, trazendo ao homem a resolução dos grandes problemas da vida, independem absolutamente das fórmulas materiais, que para nada servem e de nada valem, porque não encontram base nos santos evangelhos. E em pleno século XXI, quando se nos apresenta o Consolador prometido, vemos o sacerdote tomar do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo e ingeri-lo perante a multidão, a quem se procura convencer, invocando a ilusão de que essa cerimônia é bastante para a remissão dos nossos pecados. O nosso assunto vai continuar, mas a seguir um breve espaço para o nosso momento musical para reflexão. Vamos ouvir do CD Cancioneiro Espírita 2, autoria de Roseli Okabe e José Fernando Vital, na voz de Adail Paraíso. Senhor, sei que existe um céu de amor, quero nele voar, voar para além dessas nuvens no céu, para além desta brisa do mar, além dos sonhos que sonhei. O amor, treino de perfeição, carinho, gesto pro meu irmão. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso, ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso, ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. Voar para além dessas nuvens no céu, para além desta brisa do mar, além dos sonhos que sonhei. O amor, treino de perfeição, carinho, gesto pro meu irmão. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso, ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso
Cristãos em Cristo, os verdadeiros sucessores de Pedro nunca, um momento sequer, imaginaram comemorar esse fato solene da Páscoa, acreditando sorverem no pão e no vinho o corpo e o sangue de Jesus. Nunca o fizeram, porque nunca se desviaram do reto caminho da justiça e da misericórdia. E assim, sempre tiveram em suas almas a luz bastante para compreender, em espírito e vida, as palavras do amado Mestre, que lhes revelavam a santa doutrina de amor e de paz que lhes incumbia difundir sobre a terra. Ao passo que tais atentados se praticam em nome do Evangelho, nós vamos nessa oportunidade memorável encontrar o manso Cordeiro, o representante de Deus na terra, de joelhos aos pés dos seus discípulos, levando-os, lavando-os e enxugando-os com a mesma toalha com que se havia cingido enquanto levantava-se da mesa. E foi esse o maior exemplo de humildade que lhes deu o Divino Mestre, para que, seguindo-o, pudessem desempenhar a alta missão de apacentar o seu rebanho. Vós me chamais Mestre e Senhor, e bem o dizeis, porque eu sou. Mas se sou, eu, vosso Mestre e Senhor, vos lavo os pés. O que devereis vós fazer aos vossos irmãos? Sede humildes, amai-vos, como eu vos amo e como vos amo nosso Pai. E só assim vos fareis conhecidos como meus verdadeiros discípulos. Eis as sublimes palavras do enviado do Pai, que baixou à terra para mostrar à triste humanidade, ainda escrava das suas paixões, o caminho de luz que deve conduzi-la ao Criador, redimida e limpa das imperfeições. Falando dos desvios cometidos pelos que se denominam cristãos dos nossos dias, embevecidos com práticas equivocadas, que materializam os exemplos de Jesus em símbolos enganadores, o autor espiritual que nos municia com o material utilizado neste programa afirma que, ao dizer estas coisas, estará conturbando a serenidade da alma de muitos irmãos nossos. E isso porque esborou a crenças que tinham naquilo que até então era para eles uma verdade, mas, assevera ele, entre nós já se acha o Consolador prometido, fonte abundante de todas as verdades, que devem substituir o edifício carcomido das crenças, mostrando aos homens a rota segura, a porta estreita, o coração, a alma do Divino Mestre, que, perdoando os nossos erros, nos cobre com seu divino manto de amor, ensinando-nos como conduzir-nos à felicidade suprema. No programa Sementeira Cristã, um espaço para o nosso momento musical mediúnico. Vamos ouvir, de autoria do espírito Assis Valente, pela psicografia de Jorge Risini, na voz de Neide Fraga, Estranho Fato. Eu lhe confesso que isto é verdade. Felicidade está chegando já no fim. Você tem dupla personalidade e eu já não suporto mais viver assim. Não quis ficar solteira, casada agora estou numa fogueira. Estou vivendo em outra dimensão. É um problema, vai dar confusão. Ainda ontem ouvi um estranho fato. Você em transe preparou um tamborim. Então me disse, sou o Diodato e não o seu marido que é o Dr. Crispim. Pulou a noite inteira e fez batuque até com a frigideira.
e ao ver vizinho junto ao portão, você quis logo fazer um cordão. Mas francamente, como isto aconteceu? Crispim, você não brinca e o Diodato já morreu. Aqui corre o perigo, Diodato vai voltar. Não durmo nesta casa e você tem de concordar. Não durmo nesta casa e você tem de concordar. Entretanto, outra coisa vou dizer. O jeito é ir a um centro pro Diodato compreender. Crispim, eu sou casada e não brinco com ninguém. Diodato chega em casa e só me chama de meu bem. Diodato chega em casa e só me chama de meu bem. Disse Jesus: eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Nós cristãos somos as varas que, permanecendo no tronco firme, o nosso divino mestre, precisamos dar frutos que atestem o aproveitamento dos ensinos que há tantos séculos nos foram dados pela misericórdia de Deus. E se é certo que a maldade dos homens procura corromper-vos a selva, aí tendes o rocio celeste banhando-vos a alma, para que possais dar os frutos de que vós se espera. E certamente o conseguireis, irmãos e ouvintes, se estudares a Boa Nova, a doutrina consoladora, que por amor dos homens, ainda uma vez, o Senhor mandou à terra. E não sejam os vossos erros motivos de desânimo. Lembrai-vos que o divino Jesus, à mesa da ceia pascual, deu também a Judas, que o devia traiçoar, o pão e o vinho que repartia com todos os seus discípulos. Lembrai-vos que aos seus pés ele se ajoelhou também para lavá-los. E do alto da cruz, invocando o perdão para todos os que odiavam, ele estende o seu infinito amor, a sua divina misericórdia a todos aqueles que o buscam nas asas da prece fervorosa, enveredando-os pelo luminoso carreiro que os deve conduzir, puros e limpos das máculas da imperfeição, aos pés do seu e nosso Criador e Pai. Sem nos determos, porém, nessa sublime passagem dos Santos Evangelhos, em que mais se exalta Jesus, o nosso Divino Mestre, o maior dos espíritos baixados à terra, humilhando-se aos pés dos homens, acompanhemos a narrativa do discípulo amado, buscando novos ensinamentos, que dando-nos com grande empenho para o restabelecimento das verdades evangélicas. Era chegado o momento de se realizarem as profecias. Cumpria que o manso cordeiro fosse levado ao sacrifício para a redenção dos homens. O príncipe deste mundo, isto é, o mal, não podia ter acesso naqueles que deviam levar à morte o amantíssimo Mestre Jesus. Rodeava-o uma atmosfera de luz onde não podiam penetrar os maus. Acima de tudo, predominava o propósito sublime de espalhar por sobre a terra
a santa doutrina do amor e do perdão que ele pregara. Fim do banquete divino, tendo o Senhor feito o seu testamento, isto é, tendo dado aos seus discípulos as instruções necessárias para que eles pudessem desempenhar a santa missão de que os incumbira na terra, desfaz essa atmosfera de luz por ação da sua divina vontade, principiando então o reinado das trevas. E perfeitamente livres, os espíritos pérfidos e ingratos atuam sobre aqueles nos quais encontram os elementos necessários para o sacrifício do divino Redentor. Os evangelistas, apesar da elevação dos seus espíritos e do alto ministério de que estavam revestidos, não podiam compreender, em espírito e verdade, todos os ensinamentos do amado Mestre. Assim, desde que viram Judas recebendo o pão molhado desaparecer transfigurado da sala do banquete, deduziram que Satanás dele se havia apoderado no momento de receber o alimento. E, no entanto, nesse momento, realizava-se a profecia do manso cordeiro, que, respondendo à pergunta dos seus queridos discípulos, lhes mostrava o traidor. E os adversários de Jesus, os adversários da sua doutrina de salvação, entraram na plenitude de toda a sua ação maléfica, sendo Judas, por sua ambição de ouro e de poder, o escolhido para entregar aos escribas fariseus o meigo e dileto filho de Maria. O divino mestre não podia desvendar aos olhos dos seus discípulos toda a verdade dos ensinamentos que lhes dava. Ele mesmo disse, segundo se lê em João, capítulo 16, versículo 12, Eu tenho ainda muitas coisas que vos dizer, mas vós não a podeis suportar agora. E assim, falando das muitas moradas na casa do Pai, entende-se perfeitamente que aos discípulos, almas simples e ignorantes, ainda que cheias de amor, de luz e de fé, ele de modo algum poderia explicar-lhes que essas muitas moradas que constituem a casa do Pai, que é o universo, mas não eram, como hoje já o sabemos, do que esses milhões de planetas que povoam o espaço e onde os espíritos buscam progredir, desempenhando as suas missões, segundo o grau do seu adiantamento moral e intelectual, pois que a hierarquia ascensional desses mundos está em relação com a dos espíritos que neles habitam. Eles não podiam, portanto, suportar o desdobramento de todos os seus divinos ensinos, mas tempo viria, e esse tempo já é chegado, em que a Boa Nova, a essência das verdades ensinadas pelo manso Cordeiro, será compreendida por seus discípulos como por toda a humanidade. É o que se lê no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, onde o Divino Mestre declara que virá o Espírito Consolador, isto é, a pleiade dos enviados do Senhor para ensinar todas as coisas, fazendo lembrar tudo o que por ele fora dito. O Consolador é o Espiritismo. Por ele, os ensinamentos de Jesus serão compreendidos em espírito e verdade. E aqueles que, acreditando sinceramente em Jesus, se colocarem à sombra do seu Evangelho, terão luz em abundância para seguir o luminoso trilho que conduz a criatura ao seio do seu Criador e Pai. Ainda, segundo a narração do evangelista, feito o seu testamento, manifestando o Senhor aos seus discípulos a resolução de afastar-se da terra para um lugar onde eles então não o poderiam acompanhar, Pedro, não compreendendo as palavras do seu divino mestre, pede-lhe a razão por que eu não podia seguir, visto que estava disposto a dar por ele a sua alma e a sua vida. A esta interrogação responde Jesus, chamando a atenção do apóstolo fervoroso da fé e dos demais discípulos para melhor gravar-lhes no espírito a sua predição. Disse, darás então por mim a tua vida?
Em verdade, eu te digo, não cantará o galo sem que me tenhas negado por 3 vezes. Pedro, portanto, também fora escolhido pelos espíritos das trevas para escandalizar o Senhor. Eles pretendiam denegri-lo também e o conseguiriam, talvez, pela fraqueza da carne que o revestia, se o Divino Mestre não intercedesse pelo velho pescador. Isso prova o quanto devemos ser vigilantes, principalmente quando, pelo nosso Mestre Senhor, nos tivermos resolvido a dar a nossa vida, a nossa alma. E mesmo que pareça uma incongruência, isso é uma verdade. Quanto mais procuramos desprender-nos dos vícios, das paixões que nos degradam, mais nos procuram influir os espíritos inferiores, buscando demover-nos das nossas boas intenções. Pedro era homem. O seu espírito vestia a carne que, como tantas vezes disse o Divino Senhor, é fraca. E ainda que desejando ardentemente não abandonar um só momento seu doce amigo, influências estranhas atuavam sobre ele. E não podendo corresponder-lhe os seios da alma, porque esses já tinham recebido os bafejos sacratíssimos do seu mestre divino, infundem-lhe o terror, por meio do qual conseguem fazê-lo negar publicamente a Jesus, realizando-se o escândalo por eles tão desejado. E assim, lendo no futuro, foi que o manso cordeiro lhe predisse que ele o negaria por 3 vezes. Continuando a sua narrativa, diz ainda o evangelista que o Senhor, depois de dar as últimas instruções aos seus discípulos, com eles dirigiu-se ao outro lado do rio de Cedron, onde havia um horto, no qual buscou retiro. E estes significavam os fatos que antecediam os angustiosos acontecimentos representados pelo sacrifício de Jesus. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi. Uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio. 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. No Sementeira Cristã, em nossa dimensão, apresentação do nosso companheiro Vicente Benatti.
Senhores rádio ouvintes, bom dia. O Centro Espírita Dona Nina convida todos a participarem das homenagens que serão prestadas a partir de hoje, estendendo-se até o próximo dia 13, sempre às 20 horas, na sua sede, a rua Euclides Barbosa, Leme 411, Vila Santa Helena. Serão homenageadas proeminentes personagens femininas do movimento espírita de Franca. Serão lembradas as figuras cujas passagens por entre nós foram, entre outras figuras, de igual valor, assinaladas por seus feitos em prol da divulgação da doutrina e da assistência social. Dona Rosa Sintra, Dona Leonor Gomes, Dona Lili de Paula, Dona Menininha, Dona Odília Gomes e Dona Professora Antonieta Barini. A partir de hoje até o próximo dia 13, sempre às 20 horas, no Centro Espírita Dona Nina, Rua Euclides Barbosa Leme, 411, Vila Santa Helena. Programação do 15º Congresso Estadual de Espiritismo. Tema central: Solidariedade, uma outra forma de conhecer. Período 28 de abril a 1º de maio de 2012. Local: Ginásio de Escola Pestalozzi, Centro Franca. Dia 28 de abril, sábado, das 14 às 19 horas, recepção. Das 15 horas às 18, visita às entidades espíritas de Franca. Às 19 horas, solenidade de abertura do Congresso, conferência pública. Divaldo Pereira Franco, Salvador, Bahia. O tema: Solidariedade, uma outra forma de conhecer. Entrada franca. Dia 29 de abril, domingo, às 7 horas, recepção. 8h30 às 12 horas, seminário. Alberto Ribeiro Almeida, Belém, Paraná. Evangelho facilitador de aprendizagens solidárias. Restrito aos congressistas. Das 13h30 às 17 horas, o seminário Haroldo Dutra Dias, Belo Horizonte, Minas Gerais. Sistemas, um modelo de convivência solidária. É o tema. Restrito aos congressistas. Às 19h30 horas, Programa Artístico-Cultural. Coordenação do Departamento de Arte de Franca, entrada franca. Dia 30 de abril, segunda-feira, das 8h30 às 12 horas, seminário André Luiz Peixinho, Salvador, Bahia. Mente, Corpo, Relações Solidárias, restrita aos congressistas. Das 13h30 às 17 horas, oficinas, coordenação dos diretores de departamento da USE e das entidades espíritas especializadas, pessoalmente convidadas. Atividades a ser desenvolvidas em sala de aula, com inscrições antecipadas. Restrita aos congressistas. Às 19h30 horas, conferência a cargo da professora Heloísa Pires, São Paulo. O tema: Espiritismo, Estudo e Prática. Entrada franca. Dia 1º de maio, terça-feira, das 8 às 11, seminário Antônio César Perry Carvalho de Brasília. Espiritismo, Sustentação Solidária, Diferentes Realidades. Restrita aos congressistas. Conclusão dos trabalhos. André Luiz Peixinho, sobre o tema: E agora, por que te detens? Às 12 horas, dar-se-á o encerramento do 15º Congresso, com a confraternização de todos. A 60ª Semana do Livro Espírita de Franca, além de palestras e seminários de grandes pesquisadores do Espiritismo, todos terão também a oportunidade de adquirir livros espíritas e artigos correlatos com descontos especiais. Realização do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Horário de funcionamento: das 10 às 13 horas, das 19 às 22 horas. Local: Fundação Espírita Judas Cariotes. A Rua José Marques Garcia, 395, Cidade Nova. No horário comercial, também na livraria do Defran, as mesmas vantagens e descontos. Programação de abertura e das palestras. Dia 14, às 10 horas, abertura com Clóvis Plácido Barbosa, que profere a prece de abertura. Às 20 horas, no mesmo dia, palestra a cargo do Dr. Ricardo de Bernardi, de Florianópolis, Santa Catarina, sobre o tema Educação, Família e Reencarnação. No dia 15, Dr. Eliseu Florentino da Mota Júnior, sobre o tema Um Mundo Espiritual. Dia 16, Paula Prado Bueno, de Franca, o tema Momento de Decisão. E dia 17, Ricardo Fazanelli, de São José do Rio Preto, sobre o tema Convicção sobre a Imortalidade. E dia 18, Ivo Indiano de Oliveira, Franca, sobre o tema Espiritismo e Família. Dia 19, Divaldinho Mato, de Votuporanga, São Paulo, com o tema Meu Amigo Chico Xavier. Dia 20, Leia Fazan, de Araraquara, São Paulo, o tema Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E, finalmente, dia 21, Sérgio Henrique Lourenço, de Ribeirão Preto, sobre o tema Mudança Planetária. Dia 15, domingo, das 9 às 12 horas, haverá um seminário
com o Dr. Ricardo de Bernardes sobre o tema Reencarnação, Família e Problemas da Sexualidade. Local da 60ª Semana do Livro Espírita de Franca. Vamos repetir. Fundação Espírita Judas Iscariote, horário das 10 às 13 horas e das 19 às 22 horas. Lembre-se também que as mesmas vantagens e desconto deverão estar à disposição de todos na livraria do Idefran, a Rua Major Claudiano, 2185, centro. Há um destaque que queremos ainda para o 15º Congresso, é a Feira Amor. A Feira Amor é um evento solidário e a sua edição, no ano de 2012, ela será realizada na área de convivência do 15º Congresso Estadual do Espiritismo, na Escola Pestalozzi, unidade 1, entre os dias 28 de abril e 1º de maio, com o objetivo de oferecer ao público mais de 2.000 pessoas por noite, sendo 800 congressistas, após as atividades doutrinárias, maior comodidade e conforto, e arrecadar recursos para as entidades assistenciais da cidade de Franca. Nós estamos já em tempo de Páscoa. Páscoa é renovação. Renovar sempre. Relevante para acompanhar o dia a dia. Um outro ser. Empreendimentos de um crescimento integral. Boa Páscoa para todos e até a próxima edição. Obrigado. Sementeira Cristã apresenta Claramente Vivos. Vamos ouvir hoje mensagem do espírito do jovem Henrique pela psicografia de Chico Xavier, na qual ele se dirige à sua mãe com carinhosas e emocionadas referências aos demais familiares, encarecendo a necessidade de aceitação dos desígnios de Deus. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Mãe, peço a bênção. É isso mesmo, fé e alegria. Aprendi com o seu coração e não encontro lição maior neste momento de reencontro. Este é um dia nosso, dia de amor, porque estamos novamente unidos por esse fio misterioso da palavra escrita. Estou melhor. Não posso dizer que a pele está corrigida como um milagre. Estou em tratamento. Estou lembrando aqueles cartazes de nossa Goiânia. Esperei esses minutos e prometi que não faria investimentos de tristeza. Morte, véia, é um lado diferente, só isso. É como se a pessoa vivesse aí, junto de um velho muro, ignorando o que há no avesso da cerca. Pois a cerca não é assim tão forte. Vim sem pular por altura nenhuma. Cheguei naturalmente com meu pai a fim de agradecer. Estou quase bem. Digo quase bem porque a cabeça ainda balança um pouco, se a memória der um empurrão mais forte. Véia, sou eu que peço para que não esquente a cabeça. Tudo passou. Fico muito grato por seu esforço. Esforço de não guardar ressentimento. Seu filho estava treinando, brincando com a vida. Perdoe se isso realmente aconteceu. Não tive a ideia de que a terminação seria aquela. Foi uma zebra sem tamanho a que me surpreendeu. Mas não há de ser nada. Mãe, não culpe a ninguém, peço. Agradeço o seu pedido ao nosso amigo Dr. Vanderlei
e peço transmita aos nossos, especialmente ao nosso Mário, o respeito e o carinho com que me deram a paz. Isso, mãe, é assim mesmo. Uns chegam por aqui em maca ou cama de sofrimento, outros voltam com o sangue enrolado por dentro das veias, outros regressam de juízo perdido nos remédios do descanso obrigatório, e muitos dormem por aí e acordam por aqui com a cara e a coragem. Eu, que sempre julguei cuidar-me para não entrar pelo cano, vim para cá diante do cano a querer entrar por dentro de mim. Mas, fora o pesar que causei ao seu carinho e aos nossos, estou menos mal. Sucedeu o melhor. Nunca me perdoaria se o amigo estivesse no meu lugar em matéria de viagem forçada. Às vezes, uma brincadeira é sistema de balança pagadora. Supus que me entregava ao indivertimento de rapaz e o prato da justiça ficou mais pesado para mim. Agora, no que falo, digo o que ouço do velho Gastão. Diz ele por vezes que entrou na água, julgando entreter-se, e a água acabou entrando nele. Nossos negócios estavam por ali. Meia ponte, periferia e ocorrências. Sentimos que o fogo em mim se faça fogo em seu coração, e que as águas do rio se hajam transformado em lágrimas nos seus olhos. Entretanto, mãe, as lutas estão passando. Pai e eu refletimos nessa base e contamos com o seu perdão. Peço ao seu carinho, medite nos Henriques outros que estão por aí necessitando de sua bondade de mãe. O nosso reencontro será fatal. Anteontem fui eu a rever meu pai. Ontem foi o velho Gregóris a retornar para os braços do filho. Meu avô, que se fez de volta para cá, desconhecendo tantos fatos dos tempos últimos, surpreendeu-se muito ao reencontrar-me. Véia, o seu dia chegará. Não se apresse. Sei que o suicídio não é dose para nós, mas a morte pode sobrevir por motivos diversos, e um deles, e talvez dos mais fortes, é aquele do desejo forte da pessoa quando escolhe morrer. As suas tarefas são muitas. Um rapaz qual eu mesmo estuda e estuda. No entanto, um coração de mãe é muito mais importante no mundo, sem estudar especificamente para atuar nos grupos da humanidade. Conduzamos nosso Eduardo para a compreensão. Ele não pode andar encucado perguntando por quê, o porquê da minha vinda para cá num esperado momento. Ajude o meu irmão a considerar o caminho do trabalho a escolher. Não sei o que devo falar. Opiniões, às vezes, são forças disfarçadas de violência. Não sei por que Eduardo prefere voar, mas se isso é sonho dele, desejo ao querido irmão o destino de um Lindbergh. O que não me conformo é vê-lo impressionar-se de tal modo que precise da medicina especializada. Diga ao irmão que a vida é um capítulo que Deus escreve por nosso intermédio, e por tudo que se escreve não se dispensa um ponto final. A morte é mudança de linha. Estou apenas num parágrafo novo. Saí dos estudos para trabalho empresarial
e deixei a apego a fim de empreender outras tarefas e apegar-me a outros valores. Apenas rogo a Eduardo apreciar a seriedade da vida sem brincar com ela. Mãe, agradeço a todos. Estou tranquilo. Seu carinho me trouxe paz. Você entendeu tudo e me libertou de tudo o que me poderia prender aí. Prometo, trabalharei e tentarei habilitar-me para servir ao seu lado com as suas faculdades mediúnicas. Estou feliz porque você, véia, cumpriu a sua fé espírita. Você não só falou e disse, mas ensinou e fez. Muito obrigado. Meu abraço aos cunhados, a Márcia e Ângela. Não se preocupe se a família está aumentando. Filho, mamãe, dá trabalho, mas oferece a bênção do sacrifício com Deus. E isso é processo legal dos melhores. Agora, nós dois vamos trabalhar em silêncio para varrer o resto da poeira que ficou no caminho do 10 de fevereiro. Véia, tudo está bem, mas muito bem mesmo. Penso no dinheiro que talvez pudesse faltar, mas pedi ao meu pai nos auxilie para que nada falte às suas mãos, sempre prontas para distribuir. E quando conversar comigo no retrato, não me pergunte o que houve. O que houve é que amo a você cada vez mais e não quero me separar de você. Mãe, agradeça por mim aos amigos e colegas de serviço. Todos foram notáveis pela dedicação. Fique alegre e fique com Deus. Filhos, quando beijam as mães, nada precisam contar. Elas adivinham. Pois adivinhe também que seu filho estará em seus passos e que não me esquecerei um momento de seu carinho. E se você adivinhar que meus olhos estão molhados, é porque estou chorando de alegria por saber, querida mamãe, que sempre fui e que sou seu para sempre. Sempre seu filho, Henrique. A seguir, Sementeira Cristã apresenta Pergunta e Resposta. Hoje atenderemos a nossa prezada ouvinte Adriana, do Centro, Franca, que formulou a seguinte pergunta. Temos ouvido com muita atenção as mensagens que vêm sendo lidas na sessão Claramente Vivos do programa Sementeira Cristã. Pergunto, se muitas delas são de espíritos que desencarnaram ainda jovens e até crianças, como podem ser tão bem elaboradas? Vamos saber isso agora, minha cara Adriana, em resposta preparada em gravação pelo nosso companheiro Jaime Batista da Silva. O intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material, seja qual for o meio utilizado, sempre acontece com a permissão de espíritos superiores encarregados dessa tarefa. Não basta, por exemplo, o espírito querer, para que ele consiga se manifestar por qualquer meio. Assim, quando um espírito transmite a nós alguma mensagem, podemos afirmar com toda certeza que houve uma preparação anterior visando alcançar o objetivo proposto da melhor maneira. Isto porque
a manifestação mediúnica em si, seja via psicofônica ou psicográfica, para ser bem-sucedida, depende de vários fatores, quais sejam ambiente adequado, médium equilibrado, controle das emoções, objetivo também adequado, etc, etc. Com relação ao fato de serem bem elaboradas as mensagens de espíritos que desencarnaram jovens e até crianças, explica isso o fato da preparação anterior acima mencionada. Além disso, embora tenha desencarnado jovem ou até criança, não fica o espírito nessa condição durante muito tempo. Tão logo se recupere, preocupa-se ele em retomar suas atividades normais, agora no plano espiritual. Lembrando ainda que todos somos espíritos que já viveram muitas vidas. Portanto, temos o acúmulo de inúmeras experiências. Destaque-se também que, em qualquer mensagem ou manifestação, os espíritos são sempre auxiliados pelos mentores do trabalho mediúnico e do médium, além dos espíritos guardiães de cada um, comumente chamados de anjo de guarda, visto tais manifestações se revestirem sempre da maior importância. Lembremos-nos, por fim, que, se em qualquer manifestação mediúnica o recado ou ideia é do espírito, quem a transmite ou interpreta é o médium, que dá à mensagem o seu colorido pessoal. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo, ou pelo telefone DDD 16-3721-8282, ou ainda por e-mail, idefran@idefran.com.br. O dinheiro, quando não bem aproveitado, sempre dissolve os laços e as responsabilidades mais santas. Com esta advertência do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Agradecemos pela audiência. Lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet em tempo real, www.radioimperador.com.br, a qualquer tempo, www.livestream.com/Sementeira Cristã. Apresentaram Eurípides Mendonça e Rosa Serrano. Participação de Vicente Benatti, Euri Carvalho e Jaime Batista da Silva. Serviços de áudio e sonoplastia, Cássio Freires. Inserção digital, Antônio Carlos Essado. Que Jesus nos abençoe a todos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.